Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Rita Salles, Fernando Casaca, muito boa tarde para vós. Sejam bem-vindos ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. A Movar nasceu em 2010 na cidade de Setúbal, cidade de cultura, afetos e trabalho. O que é que esteve na gênese do evento? Qual de vós quer começar? Começo eu. O que esteve na gênese do evento, nós trabalhamos no Espaço de Rua, nós, Teatro do Elefante, trabalhamos no Espaço de Rua há vários anos. Aliás, o que está na gênese do Teatro do Elefante é exatamente a rua, as artes de rua, o teatro de rua, de modo que este evento vem na sequência natural dessa prática e dessa vontade e necessidade de usufruir do ar livre, do espaço. Nós vivemos, trabalhamos numa região particularmente rica e interessante no que diz respeito, entre outros aspectos, ao ambiente. Claro. Se não usufruirmos da rua, do espaço do ar livre, de que valerá a pena viver aqui, conviver, habitar esta região. De modo que tudo isto, ou apenas isto, é tão simples, Sim. levou-nos a criar este evento. Rita, queres complementar? Posso dizer que, eu não sei se vem para aí a pergunta sobre o título, mas eu posso avançar que este título tem uma outra palavra escondida. Diz. O M de Move, que se junta ao ar de artes de rua. Portanto, além deste ar de que o Fernando tem falado, ao mar. E nós consideramos que Setúbal é uma cidade que vive desta relação com o mar, com Exato. o rio e com o mar, e que nós consideramos que é muito importante. Qualquer setubalense, quando viaja, sabe que sente falta do cheiro do mar, e nós então achámos que poderia ser interessante também ter aqui esta referência, o mar. E daí que cada vez mais a Move se tenha vindo a aproximar do mar. Nós já fizemos em vários locais, mas desta vez é mesmo na frente de Ribeirinha, onde tudo se vai passar, Ribeirinha de rio, mas nós sabemos que é a zona onde precisamente o rio se junta com as águas do mar e, portanto, é aí na zona do Parque de Saúde, do Jardim da Saúde e do Parque de Albarquel que tudo vai acontecer este ano. É muito assim. Tal como a identidade dos locais é um processo de vida continuado, da primeira edição para cá,
esta proposta de cultura também possivelmente terá amadurecido. De que maneira? Qual de vós? Nós iniciámos este jogo, no fundo, trata-se também do jogo, não é? Nós vamos desafiando amigos e também a nós, no sentido de dinamizarmos, animarmos o espaço público e também desafiamos os espectadores, que no fundo são todos aqueles que passeiam, que fruem os locais por onde nós vamos estando e apresentando os nossos espetáculos. Mas a pergunta diretamente no sentido de... Perdi-me um pouco, desculpa. Sim. A origem, como é que o evento evoluiu? Qual tem sido a evolução? O que é que tem sustentado a evolução do evento? Nós iniciamos este processo, este jogo, dizia eu, com um concurso. Jogo exatamente porque nós começámos com um concurso de estátuas vivas, que decorreu apenas na Avenida Luísa Todi, apenas num espaço mais circunscrito na Avenida Luísa Todi. Esse evento foi muito interessante, teve um acolhimento dos cidadãos, das cidadãs e também de um conjunto de artistas e muitos jovens artistas também da região. Foi mesmo muito interessante para nós, tanto que quisemos fazê-lo evoluir, desenvolver, e temos vindo a juntar outras formas de arte, outras expressões, para além das estátuas, que este ano, curiosamente ou não, mas não decidimos não juntar estátuas vivas, por uma razão que não vou agora desenvolver, mas sim, claro. Poderemos falar. Nós temos outro evento mais próximo do Natal, em que as estátuas estão presentes. Mas temos um conjunto de outras formas de estar nas artes de rua, nomeadamente clown, a música, combinando a música com a representação, sobretudo o clown, digamos o palhaço, não é? Embora não seja o palhaço tradicional. Isto evoluiu nesse sentido, sobretudo, não é? E também na aproximação ao rio. Eu há pouco referi que começámos na Avenida Luísa Todi, numa zona muito dentro da cidade. Não deixamos de estar dentro da cidade, sobretudo porque a cidade se aproximou do rio. Neste momento estamos no rio porque a cidade também está no rio. Exato. Nós queremos ir ao encontro da cidade. Rita? Eu acho que efetivamente nós vemos que há uma evolução, e a evolução é muito curiosa, que passa-se muito também ao nível da produção, ou seja, isto é um evento que é feito com recursos limitados e prende-se muito também com a solidariedade, com sermos capazes de apoiar e de construir um evento. E portanto o primeiro foi um concurso, ou seja, era uma coisa muito mais organizada, da organização nossa para os outros, e agora é uma coisa muito mais partilhada. A organização é muito mais partilhada. Nós temos parceiros que são muito ativos e que inclusivamente garantem e asseguram partes Partilhar essenciais. O quê? Garantir responsabilidades. Garantir responsabilidades. Por exemplo, todos os artistas que vêm com cachês muito baixos, são cachês solidários, como Exato. nós dizemos, de modo a que o evento aconteça, porque senão é menos um no país. E portanto as pessoas já perceberam, e vêm de várias partes do país, já perceberam que é importante. Depois temos um evento que é já a segunda vez que fazemos, mas desta vez com outra dimensão, que é o concerto solidário que vamos fazer à noite, e que implica a participação completamente solidária, gratuita, por parte de todos os artistas que vão participar. Temos um parceiro que é extraordinário, que é o Made in Café, que está situado em Albarquel, que tem garantido em termos de promoção e de logística tudo. Basta tudo o que acontece em Albarquel ou noutras zonas. Portanto, não só os outdoors que temos já na rua, materiais de divulgação, como refeições, toda a logística, o apoio, tudo o que é necessário. Portanto, é extraordinário a rede que se conseguiu construir. É sobretudo isso que às vezes é o invisível, é essa rede de parcerias, de apoios, que está a sustentar este evento. Não é propriamente o financiamento, e assim, que é muito pequeno. Pois, a edição mais apetitosa da Movar, para quem fez, foi a primeira. Pergunto. Digo isto pela escaramuça do novo
Normalmente o que é novo porque é novo, tem uma química diferente. Vale outra coisa. Convosco foi tanto assim? A primeira valeu mais? A primeira foi... como é que posso dizer? Foi Para já foi uma a lufada primeira. de ar fresco. Sim. Ou seja, foi surpreendente até para nós. Porque, efetivamente, nós já fazemos artes de rua em Setúbal e, aliás, fazemos no país todo, mas estamos a falar desta questão de um evento que acontece em Setúbal. Já fazemos há algum tempo, percebemos que as pessoas gostam, apreciam, param, Mas a primeira mas é diferente, teve aquela química da afirmação. E é muito diferente quando se percebe que o público está ali a apoiar o evento, não é? Está solidário Exato. também. E isso para nós foi foi aquilo que marcou, aquilo que podia ser um evento e que já foi inicialmente previsto como ser um evento que ia acontecer de 2 em 2 anos. Sim, sim. E que o fez passar a ser anual. Foi isso, foi nós percebermos que as pessoas queriam, que as pessoas precisavam e Exato. gostavam de ter Exato. um evento. Fernando? Eu, para responder, vou recorrer a um clichê. Sim. É fácil conquistar, mas difícil manter. Sim, sim. Eu, talvez pela idade que tenho, acho que o amadurecimento é muito importante. E neste momento, o prazer que me dá perceber que podemos ir mais além. Foi sensacional fazer aquela primeira edição com as estátuas, porque o desafio era imensamente grande. Nunca tinha acontecido nada do género na região, não é? Sim. Claro que há artes de rua, nós já o fazíamos há muitos anos, mas nada com esta... juntando estes recursos, estas sinergias, mas este amadurecimento, não a certeza, porque isso nunca temos a certeza de que a coisa vai resultar melhor ou pior, não é? Mas este saber que conquistamos o tempo também. Sim, sim. O tempo, o espaço, é muito bom e muito importante. E a adrenalina está cá na mesma. Ela continua. Exatamente. É igual. Exatamente. E agora, qual de vós, por favor, vai falar muito rapidamente sobre o desempenho do elefante na Movar? Qual de vós? O que é que o elefante vai fazer? O elefante vai fazer, para além de toda a produção, Claro. todo o acolhimento dos artistas, isso dá-nos um grande prazer. O Teatro do Elefante vai dinamizar o espaço. Toda a zona ribeirinha. Nós vamos apresentar um trabalho que circula pelo espaço entre a Praia da Saúde, entre o Jardim e a Praia da Saúde e o Parque Urbano de Alberquelme. Nós temos umas figuras, a Rita e eu, umas figuras clownescas, o Sr. Q e a Dona Ofélia, que já vimos desenvolvendo há vários anos, que assentam sobretudo na comunicação, nas trocas com os espectadores. É um trabalho extremamente, absolutamente interativo, em que nos divertimos muito e contamos também divertir os espectadores. E agora, ligando um bocadinho à tua pergunta anterior sobre aquela coisa da primeira edição, A escaramuça da primeira. Esta é das melhores coisas, podermos apresentar, finalmente podermos apresentar com o tempo e ou seja, a maturidade do evento também nos permite agora não sermos só, porque já partilhamos a produção com outros e a organização com outros, e agora podemos também estar em termos artísticos com um projeto. É fantástico, porque no início nós não conseguíamos. No primeiro evento nós não pudemos estar, porque efetivamente tivemos os nossos projetos pedagógicos, nós fazemos projetos pedagógicos com grupos de risco e em escolas e assim durante o ano letivo. E isso conseguimos sim, que os nossos alunos se apresentassem publicamente, mas não conseguimos nós, enquanto artistas, estar. E às tantas também conversávamos entre nós e dizíamos, nós não queremos ser só produtores. É óbvio que gostamos do desafio de ser produtores, de dar espaço aos outros artistas, mas nós também precisamos de espaço. E agora temos aqui um cantinho e estamos muito contentes, é uma das provas de maturidade, conseguimos também ganhar esse espaço para nós, enquanto artistas. É muito assim. A dialética da evolução juntou-se à atitude artística. Arestas de vento. Siga a roda, siga a roda. O elefante começou pelo teatro de rua, uma expressão que digo já muito admiro, que aliás nunca abandonou, creio.
Mas daí a outros caminhos, queridos amigos, tem sido um pequeno salto. Verdade ou mentira? Verdade absoluta. Mas não é um salto muito grande, na minha opinião, aliás, Sim. na nossa opinião, mas a Rita dirá também o que pensa sobre isso. Porque aquilo que procuramos é exatamente o teatro para todos. É a democracia cultural em última instância. Sim, sim. Não querendo alargar-me nestes aspectos mais até ideológicos, políticos. Falaste não é? em democracia cultural. Aham. Pum! Pim. Este teatro para todos, de modo que nós temos, digamos, oferta de espetáculos desde os mais pequeninos, e quando digo mais pequeninos, desde os bebés até os adultos, terceira idade, o que quer que isso Sim. signifique, não é? Para além do bilhete de identidade. Temos ultimamente desenvolvido trabalhos no âmbito do teatro com a comunidade, formação, porque tudo isto está ligado na nossa perspectiva, não é? Sim, sim. Uma estrutura profissional de teatro tem por obrigação, tem todo o dever e no nosso caso gostamos muito de fazer isto, partilhar os saberes, os conhecimentos e partilhar também o trabalho, estar a par, ao lado daqueles que, não sendo atores profissionais, não sendo os chamados artistas, não é? Sim. Com muitas aspas, Claro. porque aqui também poderemos conversar sobre esta definição daquilo que é o artista. No fundo, todos nós somos artistas. Uns desenvolvemos algumas competências técnicas e desenvolvemos profissionalmente, no sentido de trabalharmos 8 horas, não, se calhar mais às vezes, muito mais, muitas vezes, porque isto é aquele ofício que se cola à nossa pele, que nós colamos à pele e tal como não mudamos a camisola, mantemos, e muitas vezes dormimos, acordamos com ideias, ou nem dormimos porque as ideias são como turbilhões. É teatro. É teatro. E teatro é teatro. Pois Está sempre presente. é Na a humanidade, vida, tudo é teatro. É a vida, não... É a vida, disseste. Nós não fechamos numa gaveta os documentos, não tenho nada contra as pessoas que profissionalmente o podem fazer e por Exato. vezes até tem um lado muito positivo. Fechar às 5, às 6 ou às 7 da tarde a ferramenta e ir para casa e pensar noutras coisas, não é? Nós vamos para casa e continuamos a pensar nisto, para além das outras coisas, como é óbvio. Claro. Temos vida pessoal, familiar e também nos divertimos. É bem verdade. Rita, o elefante está, creio, com 16 anos de vida. Quase. Dia 5 de outubro fazemos os 16 anos. Curiosamente, não 16 anos de atividade, porque nós, enquanto estrutura, começámos ainda bastante jovens com uma associação juvenil em 92. Portanto, a bem dizer, da verdade, já são os 21. Só que consideramos que as associações juvenis, ou que aquela associação juvenil devia ficar na mão de jovens, e quando nós sentimos que estávamos mais crescidos, mais experientes e mais maduros, optámos por fundar o Teatro do Elefante. Isto aconteceu em 1997, deixando a associação juvenil na mão de outro. Delegámos e a associação juvenil ainda continuou durante alguns anos o seu funcionamento. Entretanto, o Teatro do Elefante, fundado como cooperativa cultural, sim, faz 16 anos de atividade regular e independentemente e sempre nesta relação com a rua, mas não é só a rua por ser ao ar livre, é a rua por ser um espaço informal, por ser um espaço onde nós casualmente encontramos as pessoas, onde vão aqueles que gostam e aqueles que não gostam ou que não sabem se gostam. E por isso também, tudo o que fazemos, todos os nossos projetos, mesmo aqueles que acontecem em palcos, em caixas negras, em espaços mais conservadores, não é? Mais no sentido mais clássico do termo, são sempre propostas um bocadinho irreverentes, ou seja, um bocadinho contaminadas por esta aprendizagem da rua. Por exemplo, um dos espetáculos que tivemos em cena, que foi um espetáculo de teatro comunitário, e foi aquele que fizemos também no Brasil em fevereiro deste ano. É um espetáculo de teatro comunitário onde
uma boa parte dos intervenientes são pessoas da comunidade, com as quais nós trabalhamos, exploramos uma série de coisas, leituras de textos, interpretações, e depois com os quais trabalhamos de par a par. Portanto, o outro, que é o espetáculo que vamos ter então agora no dia do aniversário, finalmente em Setúbal, isto porque estreámos em residência artística na Figueira da Foz e ainda não tivemos oportunidade de apresentar aqui na nossa região. Portanto, vai ser uma estreia absoluta na região de Setúbal, que é um espetáculo que se chama Casa de Eulália, baseado na obra homónima de Manuel Tiago. Esse espetáculo é um espetáculo onde, por exemplo, posso revelar aqui um segredo, onde, por exemplo, os atores não falam. Ou seja, nós procuramos sempre, ou estamos sempre imbuídos de qualquer coisa que queremos trazer para os palcos, mesmo para os palcos mais tradicionais, que vem desta informalidade da rua. Somos assim, é a nossa natureza, gostamos de ser assim. A outra é esta questão dos projetos para Informalidade todos. Quer dizer, a rua tem linguagens próprias, sim, até a do silêncio. Mas exatamente, é isso mesmo. Agora a simbologia é outro universo. Claro, sem dúvida. E temos, por exemplo, os projetos para bebés, que são projetos, para nós é um território muito interessante. Nós começamos com bebés a partir dos 3 meses, os projetos, os espetáculos para bebés que fazemos, mas que também incluem a família, porque o bebê não entra num transporte público tudo ou no carro e não vai, família. E acontece em comunidade. Até revoluções. Exatamente. Nós temos agora todo o orgulho em dizer que fomos selecionados para um festival de teatro na Tunísia, e então em dezembro estaremos com o nosso, em estreia absoluta, e essa sim universal, na Tunísia, com o novo espetáculo para bebés. Tenho que dizer, e passo a dizer, Sandra Paula, da Federação Portuguesa de Teatro, a Presidente, aliás, saúda ao teatro no geral e saúda também o Elefante. Está dito. Obrigada. Muito obrigado. Retribuímos as saudações à Federação e à Sandra Paula. Fazem um trabalho fantástico. O teatro não profissional, eu vou chamar-lhe não profissional, porque acho que o teatro... Teatro é teatro. Teatro é teatro, exatamente. De modo que somos todos parceiros neste processo de criação de outros universos, não numa quinta dimensão, não é? Mas por vezes também lá vamos. Mas são outros universos, esta transformação da realidade que é fundamental, e se não o fizéssemos, que no fundo é a ação, a atitude artística, não é? A ferramenta política também. E a ferramenta política também, a política no sentido em que... no sentido do coletivo. Do coletivo e de apetrechamento dos cidadãos para a participação, não no sentido apenas de participar... Participação e escolha. E escolha, ajuda a pensar. Escolha, sem dúvida, ajuda muito a pensar livremente, exatamente, não condicionando o pensamento e a ação e as escolhas, de modo que é um ato de liberdade e saudamos a Sandra Paula e todos os teatreiros e teatrantes deste país. Viva o teatro! Viva! Arestas de Vento. O que é que levou o grupo Elefante a levar à cena, por exemplo, Moby Dick? Nós deixamos-nos sempre encantar por coisas estranhas, por obras da nossa mitologia, é da nossa mitologia contemporânea, mas a Baleia Branca... Da nossa fantasia também. A história da Baleia Branca, por mais que acreditemos que a maior parte de nós não leu a obra no original, mas a Baleia Branca, e eu tenho o livro em banda desenhada que os meus pais me compraram quando eu era pequena, e esta relação do homem com a natureza e esta luta e as lutas que nós travamos a tentar dominar a natureza, e que muitas vezes é também tentando dominar a nossa própria natureza selvagem, não é? Acabam por nos encantar no Teatro do Elefante. Nós recorremos muito a histórias tradicionais, sejam eles os contos tradicionais de diversas partes do mundo. Há mitologia greco-romana, as histórias muito antigas, há as histórias dos deuses e todas as criaturas
todas aquelas criaturas monstruosas que vão surgindo. O que vocês portanto, querem temos um certo conflito histórico, mas também sim, ficcional. Sim, temos um certo encanto por tudo o que são criaturas. E então, quando criaturas estranhas e aproximá-las do nosso mundo atual, ou seja, as nossas versões de espetáculos não são propriamente versões da época, Sim. são versões atualizando. E a questão, por exemplo, há uma cena no espetáculo Moby Dick que é uma cena de teatro documento, em que, por acaso, naquele caso sou eu leio e efetivamente nunca foi objetivo nosso que eu decorasse aquele texto é para ser lido em cena. Eu leio uma declaração como um conferencista e apresento dados reais, atuais, sobre aquilo que se passa com a pesca, a caça da baleia e a utilização da baleia e as normas e uma série de movimentos, quer sejam de protesto, quer sejam movimentos de proteção daquela espécie. Efetivamente, tratarmos e respeitarmos a natureza, vivermos em harmonia é uma das coisas que mais é talvez uma das áreas que mais tem ocupado a sociedade humana. Sim. Nos dias que correm. Trata-se também da nossa sobrevivência, trata-se do nosso futuro e do futuro do planeta em que vivemos. E portanto nós de certo modo, nós atualizámos aquele texto e para nós foi assim que ele se tornou relevante. Um dia perguntaram-nos, só a título de curiosidade, porque é que, sendo nós de Setúbal, não fazíamos um espetáculo sobre golfinhos, fomos fazer um espetáculo sobre baleias. E nós achámos que era curioso efetivamente, penso que ninguém terá escrito uma obra tão grandiosa da literatura mundial como Herman Melville fez em relação às baleias, mas, independentemente disso, aquela baleia é um símbolo, não é? Estamos Exatamente. a falar do mundo simbólico. Aquela baleia significam também as pessoas que morrem de fome, significam uma série de espécies. Universal. Exatamente, animais. Deixas botar ali uma coisinha ao Fernando Casaco. Eu gosto de ouvir a Rita. Eu também Ele adoro. é que é o autor do Mas projeto. agora a sequência lógica da coisa pede a tua presença. Eu tentei baralhar a Rita com esta coisa do conflito histórico, do conflito ficcional, e a Rita disse assim, pois, e passou ao lado e respondeu muito bem à questão que não tinha nada a ver com esta tirada. Digo eu sei que o molde apresentado tem imagens reais e cenas também de ficção. Falo de Moby Dick. Aliás, o teatro, digo eu, é uma boa ferramenta, e já dissemos isso também, para fazer trabalho político. Fernando Casaca, também é o caso nesta produção, já que na humanidade, e também já dissemos aqui, tudo é teatro. Tens 1 minuto, não mais, para não vai fazer ser suficiente, mas argumentação. Eu vou tentar resumir. Tudo é político, na minha opinião, no sentido em que nós vivemos em comunidade e temos necessariamente que gerir os relacionamentos. A nossa tentação e aquilo que procuramos, não só uma tentação, o nosso vício, no bom sentido, é questionar a realidade. Para nós, a realidade não se circunscreve àquilo que é material. Também abrange, obviamente, para nós, o pensamento, as ideias, o que é criado, o que é património imaterial e aquilo que é criado por nós todos os dias, todos os segundos nós estamos a criar ideias, pensamento ou a recriar a nossa realidade. Estás a referir-te à mão que pensa. À mão que pensa, exatamente. E é isso que nós procuramos fazer. Procuramos o verbo, no fundo, no princípio estava o verbo, mas o verbo que significa para nós a ação. A ação, cada verbo tem uma ação implícita. Uma aplicação. Arestas de vento. Hoje acordei com o som do meu coração árabe.
tece fios de chuva e com a luta enfeita um bordado de flores. Buscas consolo no sopro do vento, em tua aragem há perfume e almisca, que até ti vem ataviado de aromas, fiel mensageiro da tua doce amada. Arestas de vento. Pergunta o poeta e diretor da revista Viva Setúbal Magazine Distrital, Luís Filipe Estrela. Olá, Luís. Olá, Luís. Boa entrada. O Fernando Casaca e a Rita Salles são agentes ativos e reconhecidos da cultura setubalense e, como tal, será uma honra questioná-lo. A primeira pergunta é para o Fernando Casaca. A cidade de Setúbal é hoje tão setubalense como era nas décadas de 70, 80 e 90? A ter mudado, mudou para melhor ou para pior? Afinal, uma autarquia é sempre um projeto político, ou não é? A honra é poder responder, poder trocar ideias, opiniões com os ouvintes deste programa e de outros programas. E daqui saúdo o Luís, mais uma vez. Gosto muito de conversar com ele. E procurando responder diretamente. Eu tenho uma posição, uma leitura da história positiva. Penso que a história da humanidade decorre num sentido positivo. Obviamente, também, não sei se sempre óbvio, nem sei se é para toda a gente óbvio, mas para mim é claro que com avanços e com recuos nós vamos fazendo a história e vamos participando na história, no decorrer do tempo das nossas vidas. Há, por conseguinte, uma evolução positiva, há um sentido de pertença. Eu, em relação aos anos 70, exatamente, tenho memórias, nasci nos anos 60, tenho memórias, não propriamente memórias, mas uma leitura mais consciente, mais formada, um pouco mais formada, a partir dos anos 80. Eu penso que há um sentido de pertença a uma comunidade grande neste momento. Houve um período, sobretudo nos anos 90, em que as pessoas andavam muito dispersas, descontentes com a própria cidade, com a vivência na cidade, que estava a degradar-se e que nem acompanhava sequer a evolução e as vivências noutras regiões do país, para não ir mais longe. Agora estamos a recuperar algum tempo. É preciso recuperar muito aceleradamente
porque o atraso efetivo, a vários níveis, é muito grande, é mesmo muito grande. E esta aceleração, esta necessidade de acelerar a recuperação pode provocar, por vezes, alguma desconfiança e alguma inabilidade em algumas pessoas para usufruir da própria cidade. Nós temos hoje, como não tínhamos há 10 anos atrás, ou há menos, espaços verdes, por exemplo, e para não fugir muito a esta temática que nos traz aqui, a central, este evento de rua. A rua é o tempo também. Nós temos que reconquistar o tempo das nossas vidas. Durante algumas décadas, provavelmente, nós perdemos esta possibilidade de usufruir do tempo. E usufruir do tempo significa, para mim, conversar com os outros, estar ao ar livre, estar no espaço público e sentir que o espaço público não é apenas para ir de um lado para o outro, do emprego para a casa e da casa para o emprego. O espaço público é um espaço privilegiado de comunicação, de partilha, de comunhão. Não no sentido religioso, mas no sentido da comunicação. Neste aspecto eu penso que evoluímos muito, somos muito mais setubalenses. Nós já conseguimos reencontrar-nos com muita facilidade e com muita frequência. Reencontrar os amigos e as amigas, grandes, pequenos, crescidos, crianças, nos espaços públicos da cidade. Isto não acontecia há menos de 10 anos atrás, não acontecia. Nós conseguimos reconquistar não só o rio. Reparem que durante muito tempo a tendência era para nos considerarmos, a nós próprios também, margem sul, portanto a referência era o Rio Tejo. Eu não estou aqui a remeter-nos para um bairrismo fechado, tudo o que é, ou só o que é, tem origem em Setúbal, é que é bom, nada disto. Mas é fundamental que as pessoas que habitam no sentido de preencher, as pessoas que trabalham em Setúbal, possam usufruir do seu espaço, da sua terra, do seu espaço público também, para além das suas casas, assim, em partilha. É muito assim. Podemos sublinhar aquilo que disseste muito bem, alvitrando um processo continuado chamado identidade local. Não sabemos quem somos. É muito assim. O espelho também diz muito de nós. Ficamos atapetados pela economia e pela circunstância da sobrevivência e perdemos tudo o resto. Valores. Hoje já vamos vendo a mulher em lugares de algum destaque da sociedade. Vamos vendo. Mesmo assim, a coisa ainda está muito descompensada. Gostaria de saber o que pensa disso e também gostaria de saber se aquilo que representa Catarina Eufémia tem alguma atualidade nesta luta da nação. A nação somos nós, diz o Luís, pelo emprego e pela qualidade de vida. Saúde e longa vida para o elefante. Antes de mais, obrigada. Eu sinto em relação aos papéis femininos na sociedade e aos papéis de direção propriamente dito, é que nós não vamos aquilo que passamos atualmente, e estamos a falar da nossa situação muito concreta em Portugal, aquilo que passamos, que é um período de medidas de recessão, que eu gosto também de chamar de repressão, não são as medidas que precisamos para os tempos que vivemos. Ou seja, quando as famílias têm que sofrem de desemprego, e são as mulheres que mais sofrem o desemprego em primeiro lugar, ou a falta de acesso ao emprego, e são levadas a ficar em casa, e são levadas a voltar atrás, estamos a voltar aos anos 80, e a voltar atrás nas tarefas, ou seja, a mulher voltou a ter que fazer um conjunto de tarefas que antes eram partilhadas, mas que agora, por estar desempregada, vai ter que as garantir, como tomar conta das crianças e uma série de outras tarefas domésticas. Se apesar de tudo o que foi a evolução da nossa sociedade, nos dizer hoje, a mulher tem igual direito, nós sabermos tudo aquilo que sabemos hoje em dia, a mulher tem igual direito ao acesso à profissão, a mulher tem igual direito
a poder sair de casa e dividir. Já há licenças de maternidade e de paternidade, já há tudo isto que promove a igualdade, de certo modo, no acesso seja ao mercado de trabalho, seja às tarefas ou às questões familiares. A verdade é que o que se passa ao nível das condições reais, uma coisa são as leis, ou são aquilo que nós sabemos teoricamente, outra coisa é aquilo que se passa na prática, que são as leis que nos obrigam ou que nos desobrigam disto ou daquilo. Tudo isso vem contrariar uma série de conquistas que se fizeram nos últimos 40 anos, sobretudo após o 25 de Abril, que se fizeram e que permitiram que a mulher, por exemplo, começasse a trabalhar sem ser chamada de isto ou daquilo. Eu tenho experiências muito engraçadas. A minha tia, a maior parte da minha família é de Lisboa, a origem de Lisboa, a minha tia, portanto, era a capital do país, e a minha tia foi uma das, agora tem 86 anos, foi uma das primeiras mulheres a usar calças e a trabalhar, e era ofendida na rua, não é? Estamos a falar que nos anos 70, nos anos 60, estas pessoas eram ofendidas, as mulheres eram ofendidas, não podiam votar, não podiam sair do país sem a autorização do marido. E nós ainda temos essas conquistas. A questão é que quando tiramos o poder económico às pessoas, ou quando lhes tiramos o acesso ao emprego, ou quando fazemos pior, que é dar-lhes emprego, mas que está nas mãos de dar-lhes emprego precário, portanto deixá-las nas mãos e na dependência de patrões e muitas vezes ainda homens, ou de diretores ou de chefes que podem muito perfeitamente manipular, porque pagam ou não pagam, manipular aquilo que as pessoas fazem ou pensam ou dizem. Eu acredito que ainda hoje as mulheres são aquelas que mais passam. No entanto, eu acho que as mulheres não devem, não têm que procurar ocupar os lugares dos homens. Assim. Eu acho que os lugares se fazem pelas pessoas que lá estão. Não acredito nada que para este lugar há uma predisposição feminina, ou uma mulher neste lugar faz melhor, um homem naquele lugar faz melhor. Nós todos conhecemos, nas mais diversas profissões, diz-se muito que há quem defenda, sim, mas homens em posições de chefia é melhor porque o homem não é tão emotivo, não é? Não, isso não é verdade. O que se passa é que nós, de facto, há diferenças, sem dúvida, algumas bastante visíveis entre os homens e as mulheres, mas não são essas, e não são essas as relevantes. As diferenças as diferenças entre os homens e as mulheres são de valorizar, mas não nos fazem melhores ou piores, fazem-nos diferentes. E uma pessoa no mesmo lugar, se for um homem ou se for uma mulher, acredito que possa originar coisas diferentes, não é aferível em termos da qualidade do resultado final. Relativamente à Catarina Eufémia, eu acho que todas as mulheres que lutaram por razões pessoais, por razões mais coletivas, todas as mulheres e todos os homens que lutaram por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, podia ser a sua vila, até podia ser a sua família. Temos casos fantásticos de pessoas que realmente aquilo que fizeram foi emancipar-se em relação àquilo que o seu pequeno núcleo familiar as obrigava a fazer, não é? Foram estudar. Como é que há mulheres que foram estudar não podendo, as famílias não permitiam e conseguiram mesmo assim emancipar-se. Portanto, eu acho que as lutas individuais de cada mulher, cada homem, cada cidadão são de valorizar e de divulgar, porque nós passamos a acreditar que é possível. E esta é para mim, já se passou com outro, pode passar-se comigo, porque aquilo que mais sentimos, e volto mais uma vez a falar de Portugal, em 2013, aquilo que eu mais ouço na rua é: não vale a pena. Não vale a pena estudar porque não temos futuro. Não vale a pena trabalhar ou empenhar-nos no trabalho porque hoje estás aqui, amanhã vais ter que aprender outra profissão. Não vale a pena e isto não pode ser. A poeta Ana Wiesenberger, estubalense dos 7 costados, e mulher com o nome da alemão. resistência, é bem verdade, está a fazer a sintonia na Alemanha e manda-vos um abraço. E mais um beijo ainda. Está a fazer tudo jus ao altamente nome, afetivo. Obrigada, Ana. Olá, Ana, um beijinho. Arestas de Vento.
Fernando Casaca, o que é que recordas de Luís Pacheco? Uma irreverência muito grande, um desafio com base na provocação. Eu tenho uma história de contacto com ele muito interessante no Círculo Cultural de Setúbal. Casa-mãe de muitos afetos, de muita história, fundamental fazer essa história em Setúbal e no país, não é? Na verdade, porque ele continua, ainda que nas nossas memórias e nas nossas vidas, a ser um espaço muito importante, ainda ativo. Ainda nos juntamos a partir da experiência do Círculo. Mas eu tive uma situação com ele engraçada, que vou contar muito rapidamente. Saímos de uma conversa, penso que com o Zeca Afonso. Penso que foi o Zeca Afonso que, enfim, era o foco da nossa atenção. Mas o Luís Pacheco, como muitos de nós, estivemos lá à conversa. Saímos, eu estava com um outro amigo, jovens na altura, e ele tem um saco, andava sempre acompanhado pelo seu saco, os seus textos manuscritos, e quis oferecer-me os manuscritos. E eu resisti, mas eu não vou ficar com isto, nem pensar, não disse assim. Agradeci, tentei ser o mais simpático, agradeci e recusei, porque não era para mim. Não era para mim, efetivamente, ainda hoje não seria para mim. Gostava muito de criar, ainda está em perspectiva, criar um espetáculo com textos do Luís Pacheco. Há vários já, várias montagens com textos do Luís Pacheco. Mas a resposta dele foi, a reação dele foi: tu, portanto eu, vais ser engenheiro. Com essa recusa, com essa atitude, vais ser engenheiro, e o teu amigo vai ser ator. O meu amigo não é engenheiro, trabalha na Câmara Municipal de Setúbal, E tu és ator. faz muito bem o trabalho que faz, suponho, e eu trabalho em teatro. Nem sempre um gênio adivinha. É bem verdade. Rita Salles, tens memórias de Luís Pacheco? Não tenho. Eu sou um bocadinho mais nova. As memórias que tenho são coisas que eu também sou mais novo que o Luís Pacheco. Sou um bocadinho mais nova. Eu não frequentei o círculo cultural como frequentei à distância, ou seja, das coisas que o meu pai contava, das coisas que ouço outras pessoas contar, das histórias, mas efetivamente a minha geração já foi uma geração que não teve tanto acesso, infelizmente se calhar, mas faz parte, não é? A vida continua, as coisas acontecem, fecham, abrem, mas não só, mas eu tenho uma memória, uma coisa engraçada que não posso revelar por inteiro, também porque não sei. Nós comprámos aqui há uns tempos, sempre temos este hábito, gostamos muito de comprar livros, não sei porquê, mas gostamos muito de comprar livros e procuramos muitos livros na segunda mão e encontramos uma relíquia. E é um livro, sabes que livro é? Tens memória? Bem, não sei. É um livro sobre mitos, mitos contemporâneos. E eu não me recordo sobre quem é o autor, mas era com certeza um inimigo do Luís Pacheco, porque era um livro do Luís Pacheco, assinado por ele. Cheio de má língua. Cheio de má língua a comentar o livro. Portanto, nós temos duas obras ali. Temos a obra original e temos um livro todo escrito a vermelho, manuscrito com caneta vermelha, assinado por ele, a dizer tudo aquilo que se pode imaginar. Tudo aquilo que se pode imaginar, que pior que se pode dizer. Palavrões e tudo. Tudo aquilo a comentar aquela obra. E é de facto uma das... Quando eu penso em Luís Pacheco, lembro-me sempre daquela irreverência, daquilo fenomenal, e ficamos muito orgulhosos por ter um livro que pelo menos foi lido e foi pensado por aquele grande mestre. Fernando Casaca, cá por mim digo Carlos César. Tu dizes o quê? Eu digo Carlos César também, e penso que foi uma personagem, uma pessoa muito importante marcante
para a cidade de Setúbal, para a cultura na cidade de Setúbal e, em particular, para o teatro na cidade de Setúbal. E digo isto porque ele, com um conjunto de amigos, a meio dos anos 70, instala-se em Setúbal, instala, melhor, a primeira estrutura teatral de caráter profissional, como trabalho de caráter profissional. Isso sem dúvida, terá que ser marcante na história da cidade e na história, particularmente na história da cultura na cidade de Setúbal. Há pouco falámos disso em off. Eu recordo completamente os tempos primeiros do Orestas de Vento, no Canal 1 Rádio. Já acabou, podemos falar da estação. Em que eu procurava conversar contigo em antena e em tempo real, e o Carlos César percebia que tu estavas ali e entrava pelo telefone a um arrepio. Recordas completamente? Sim, isso aconteceu. Felizmente Faz parte das temos nossas sempre a vidas. oportunidade de ir Exato. conversando com os ouvintes, não é? Aqui ou ali, e aqui também saúdo Orestas de Vento e o vosso Obrigado. trabalho. Muito obrigado. Já tem mais de 2 décadas, não é? É verdade, 26 anos. E portanto isto não é fácil. Mas isto acontecia repetidamente. Aconteceu, sim. Eu penso que, de algum modo, eu trabalhei no Teatro de Animação de Setúbal durante 5 anos. Apercebi-me que não era aquele o caminho Exato. que eu queria seguir, naturalmente. Não gosto de prejudicar nada, muito menos a minha vida, não é? Claro que E sim. decidi afastar-me. Quando me afastei, trabalhava numa escola secundária, tinha projeto com jovens e isto foi crescendo, e até à criação do Teatro do Elefante, não é? do Imagina, uma associação juvenil, posteriormente o Teatro do Elefante. É um percurso de vida. Faz parte da história. Claro. Nós somos também essa história. Exatamente. O Serra também fez parte dos vossos caminhos, particularmente de ti, Fernando Casaco. É verdade? Sim, nós já falámos do círculo cultural, não só no círculo cultural, mas em particular nesse espaço tão rico de cultura, de criação de pensamento, de ideias. O Serra era um parceiro especial, nadinha mais velho, com responsabilidades no círculo cultural, já nos anos 80, 90, e que é inesquecível. Também uma pessoa irreverente, insatisfeita, inquieta. Isso e foi, continuará a ser muito importante nas nossas vidas. Ele, a sua inquietação e a sua não satisfação, não se deixar adormecer ou Exato. instalar apenas no mainstream, naquilo que são as circunstâncias. Ele resistiu sempre, nunca aceitou ficar por ali. Rita? Sabes que eu, correndo o risco de ser um bocadinho polémica, eu acho que com as pessoas que realmente nos marcaram pela irreverência, foi nessas pessoas que nos incentivaram a sermos diferentes e a sermos outra coisa. Essas pessoas nunca esperaram que nós estivéssemos em conformidade e, de certo modo, acalentaram em nós este espaço de Sim. nós podemos. Eu disse que ia ser polémico e vou mesmo, porque há coisas que eu não consigo ultrapassar. Eu não pertenci ao TAS, ou eu não pertenci não frequentei o centro cultural, o círculo cultural, eu não vivi muito da vida porque é outra geração e porque também estava a fazer outras coisas, mas sobretudo porque a minha geração já não teve o mesmo espaço. Está bem, mas há significados. Mas há significados, e há uma coisa que a mim me marca muito, é o facto de, se a primeira companhia de teatro profissional foi criada nos anos 70, a segunda, ou a seguir, foi o Teatro do Elefante nos anos 90, em 97, no final dos anos 90. E estamos a falar no final dos anos 90, numa conjuntura muito especial, que havia alguns apoios, sempre se fez teatro, e sempre se fez bom teatro em Setúbal, e os grupos proliferavam, mas não havia espaço em Setúbal para alguém acreditar que podia seguir a atividade teatral e profissionalmente, ou seja, viver dela.
e dedicar-se a ela por inteiro. Estás a falar de uma E não há- norma que estava mais ou menos institucionalizada. Implícita, Tinha a ver exatamente. com a sobrevivência, Ou seja, teatro, animação de nós Setúbal. fomos buscar, eu não sei, mas nós fomos buscar a esses, aos Vítor Serras e a muitos outros, a força e a energia para resistirmos. E efetivamente, se agora comemoramos 16 anos do Teatro do Elefante, é também por muita resistência. Eu quero também dizer uma coisa em resposta, até em resposta aí a coisas que se falaram, que é, durante muitos anos não havia agenda cultural em Setúbal. E nós dizíamos na brincadeira, nós fazemos a agenda cultural. Arestas de vento. Fernando Casaca, escuta lá esta, querido amigo. A estressada, irreverente e também eterna revoltada Joana Laranjeira, tua, Fernando Casaca, a antiga aluna e hoje brilhante jornalista aqui na Popular FM, pede de forma encarecida para eu fazer chegar até a ti uma saudação afetiva. Foste prof da Joana, creio que em artes performativas. Sim, um beijinho à Joana, daqui para a Joana. Ouvi nas notícias há pouco, mas ainda não falei com ela diretamente, falamos através do microfone. Sim, eu tive o privilégio de trabalhar como docente na Escola Superior de Educação, com a turma dela e com ela, claro. Foi uma experiência muito interessante, foi no último ano que trabalhei na ESE em Setúbal, de modo que vai ficar também por essa razão, na minha memória. Daqui um beijinho para a Joana, gostava muito de reencontrar e conversar um pouco com ela. Siga a roda, que é como quem diz, o espetáculo tem que continuar. Bom, esta acabou de chegar, eu já disse, vendo as terras, sei lá, da Baviera, não sei, talvez, para ali. Ótimo, obrigado Ricardo Cardoso, beijinhos para ti e para a Celcam. Tenho uma pergunta para a Rita e para o Fernando. Acham que, de algum modo, parece que Setúbal está novamente a viver uma curva ascendente em termos de cultura? A mim parece-me que está melhor, que já esteve mais inerte. O que é que acham? Quem vai começar? Eu concordo com a Ana, concordo que sim. E digo porquê, porque lembro-me muito bem desses tempos em que não havia agenda cultural e nós que tínhamos um pequeno espaço no Teatro do Elefante e que, pelo facto de termos um espaço cultural, considerávamos que devíamos abri-lo à comunidade e isto significava abri-lo a quem quer que quisesse apresentar um espetáculo, fazer uma exposição, um ciclo de cinema, o que quer que fosse, podia fazê-lo ali e tinha o nosso apoio total. Então nós, com essa programação de atividades nossas e dos nossos amigos e parceiros, nós fazíamos uma agenda cultural. Nós todos os meses lançávamos uma pequena agenda, pequenina, em fotocópias, a 2 cores, grafada por nós à mão e fazíamos-la e distribuímos-la pelos locais, diversos locais na cidade, de modo a também agitar um bocadinho as águas ao nível daquilo que era o sentimento sobre a cultura na cidade. Felizmente agora temos agenda cultural, esse espaço já não tem que ser ocupado por quem não tem que o ocupar, porque efetivamente não é uma estrutura com as nossas características que tinha que fazê-lo, mas o que eu sinto é que efetivamente as pessoas falam de cultura. Eu vou contar uma história muito rápida. Eu fui à mercearia em frente à minha casa. Fui anteontem e disseram-me, então, quando é que vão ser aquelas atividades em Albarquel e na Praia da Saúde? E eu disse, vai ser no próximo fim de semana. Então, depois, quando tiveres o programa, deixa cá. As boas notícias correm depressa, não é? Ontem voltei lá a buscar o meu pão e disse, então, nós vimos-te no jornal e eu não sabia de nada. E já demos o jornal à tua mãe. Mas não te esqueças que eu quero o programa aqui porque sem o programa não posso ir às atividades. Olha, e sabes se já saiu aquele programa do fórum? É que eu vou ao fórum ver sempre espetáculos, mas aquele programa com os 3 meses e vou também ao Casino de Troia. Ou seja, estavam ali 3 ou 4 pessoas a falar dos concertos, dos teatros, dos bailados que tinham visto nos últimos meses. Eu fiquei atónita porque não se falava de cultura. Um dos grandes problemas que nós sempre sentimos é, então, mas vamos falar
não é preciso só chorar que não há dinheiro, é preciso dizer que quando não há dinheiro e quando não há condições é preciso saber afirmar isso. Mas a conversa não tem que ficar só pelo queixume, tem que ficar pelas coisas boas também. Queremos falar do prazer que é ver um espetáculo, daquilo que gostamos e queremos partilhar com os outros. E ontem eu tive um bocadinho desse cheirinho. Eu disse, pois, eu também estou um bocadinho cansada, estou a fazer um espetáculo à noite no Luísa Todi. Mas esse já vimos, agora queremos mais. E eu achei que as pessoas ficaram, realmente, eram 3 ou 4 pessoas a falar de cultura, de arte, de espetáculos. E eu, confesso, não estava à espera. Fui surpreendida. Fernando Casaca, eu vou fazer de 2 perguntas uma. A arte contemporânea é coisa para toda a gente. E já agora também, deixa acrescentar, já agora também, quais são os condimentos que colam, mas colam mesmo, no teatro de rua? A segunda parte da pergunta, ajeita-te, querido amigo, ajeita-te. É muito mais complexa. Ajeita-te. Olha, eu acho que se o teatro, se a criação artística é contemporânea, é para os contemporâneos, para os nossos contemporâneos, de modo que ela é para toda a gente. Nós defendemos-lo, procuramos pôr esta ideia em prática. Há processos, há recursos, há formas de envolver, e no fundo trata-se de envolver os chamados espectadores, o público, o chamado público, os espectadores, até na própria criação. E nós hoje temos recursos tecnológicos, nomeadamente, temos a possibilidade de comunicar, temos tanta facilidade, tantas formas, tantos meios para comunicar, que é cada vez mais possível criar espetáculos em proximidade. Para mim, já não existe o autor, o autor como era visto no século passado, no século passado, enfim, até metade do século passado, estou a falar do século XX, não é? Em que o autor era aquele que escrevia o texto dramático. Hoje, o autor é um coletivo, porque o encenador tem uma importância muito grande, porque os atores, as atrizes e as encenadoras também, não é? Mas eu não tenho que dizer sempre no masculino e no feminino, deduz-se que estou a abranger todos os géneros, e também os espectadores. E particularmente no teatro de rua, nas artes de rua, os espectadores, por variedíssimas razões, são fundamentais. Outro critério, para mim, muito importante, é a proximidade. Outro critério muito importante para o teatro de rua é o tempo. É usufruir o tempo que está a apertar-nos, já percebi aqui, também aqui na nossa conversa. O interesse é vosso. Mas o tempo é implacável. O espetáculo vai continuar? O espetáculo continua. Mensagem final completamente virada para a Movar. Quem vai começar? 2 minutos. Eu começo. O Fernando vai seguramente falar de... Vão gerindo o tempo. Minuto e meio. Eu tenho só que convidar todos para o concerto solidário de sábado à noite, dia 21 de setembro, em Albarquel. Eu digo à noite, mas começa às 18 horas. A ideia é que seja um anoitecer. Aquele anoitecer bom, aquele pôr do sol bom que se vê em Albarquel. Nós vamos ter um grupo fabuloso de músicos e, sobretudo, vamos ter diversidade, o que deixa-nos muito felizes. Vamos ter fado, vamos ter música tradicional, vamos ter hip-hop e vamos ter, por exemplo, o Coral Infantil de Setúbal. E vamos ter uma cantora lírica, uma cantora de jazz. Vamos ter um bocadinho de tudo. Vamos juntar muitos géneros para todos os gostos e contamos com a presença de todos. E, mais uma vez, este movimento é um movimento internacional. Quem quiser procurar mais informações é Playing for Change Day, que quer dizer em português o Tocando para a Diferença, o dia de Tocando para a Diferença. E é um movimento internacional que visa promover a mudança no mundo através da música e da arte. Fernando Casaca, respirar é fundamental. Respirar. E é exatamente isto. Mas antes da respiração, só acrescentar, porque me parece muito importante, é um projeto fantástico e também diz muito aqui à Céu e ao Ricardo, são os Canto Ondo.
Diz muito porque em um dos elementos, a cantora dos Canto Onde, é exatamente a Tânia Cardoso. Cardoso já deve dizer o que eu quero, não preciso de dizer mais. Mas reparem... Mas a nós diz-nos muito porque ela é atriz e cantora e... Uma excelente performance. O que é que nós queremos mais, para além de ter espetáculos absolutamente gratuitos, eu vou utilizar a expressão em inglês, no Open Space, que é o espaço aberto. É esta liberdade, este espaço de liberdade, a Move Art 21 e 22 de setembro. Rita Salles, Fernando Casaca, foi um grande prazer conversar convosco nesta emissão regular do Orestas de Vento aqui na antena da Popular FM. Para vós, as maiores felicidades. Muito obrigada. E naturalmente também para o projeto lindíssimo Movar. Lá estaremos. Obrigada. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.